Galera, muito boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui essa noite. É o seguinte, o grande dia chegou. Então hoje, galera, a gente vai começar a nossa missão. Para quem está acompanhando o canal, já sabe do que eu estou falando. Para quem não está acompanhando, presta atenção nesse vídeo que você vai entender tudo o que está acontecendo. Tudo que vocês precisam saber, vocês vão entender no vídeo de hoje. Tanto quanto a máquina do tempo, quanto o plano que chegou pra gente. Então, é hoje. O pontapé inicial começa agora. Lucas, passa pra galera praticamente aí o plano. Bom, vamos lá. Isso aqui, galera, na verdade é uma missão da seita, certo? Que vem há meses já sendo comentada. Projeto Cronos é o nome da nossa missão aqui, certo? Hoje a gente inicia o Projeto Cronos e a gente está com a máquina do tempo aqui. Essa máquina que a gente construiu, não só a gente aqui, mas a seita em si também, e fez de tudo aprimorado para a gente poder viajar com uma certa segurança, certo? Então vamos lá. O que é essa máquina, como ela funciona? A gente tem aqui alguns componentes dela, certo? Que é a bobina, que vocês estão vendo aqui, essas bobinas aqui com cobre aqui, e elas têm os manômetros aqui. Dentro dessas bobinas estão o combustível, certo? Que é a lágrima da Fênix. Bom, a bobina ela gera o campo eletromagnético temporal, certo? Vou falar aqui o que cada coisa faz para todo mundo saber, certo? A esfera de plasma ela gera um ponto de ruptura no espaço para a gente poder então estar fazendo a viagem. As antenas estabilizam o campo temporal e mantêm a conexão temporal também, então são muito importantes. Todos os componentes aqui são muito importantes, não tem como a gente viajar se alguma coisa falhar aqui, certo? O amperímetro e o manômetro, que são esse daqui e esses daqui, eles servem o seguinte, para a gente poder monitorar os níveis de corrente elétrica e a pressão energética e risco de colapso, né? A gente espera que não aconteça isso, mas se por acaso vier a acontecer, a gente já sabe da informação antes de acontecer, podendo evitar, certo? Com o botão ali de emergência. Vamos lá. O painel de controle, que é essa parte principal da máquina aqui, aqui a gente vai mexer em frequência, coordenada, força do campo e vórtice. É tudo aqui, então, tem esses aparelhos aqui, ó, tá vendo? Tudo aqui, tudo. Então, isso aqui é pra gente poder, então, medir frequência e coordenada. Bom, rádio quântico. Isso aqui não é um rádio convencional, apesar de ter, né, o estilo de um rádio convencional. Esse rádio aqui está codificado, certo? Que é esse rádio aqui, certo? O que acontece? É um sintonizador quântico de linhas do tempo. É isso que ele é. O notebook executa os cálculos complexos de dobra espaço-tempo e calcula vetores, ângulos e estabilidade do campo. Então, a máquina em si é isso, é para isso que serve cada coisa aqui. Então, galera, se você tiver com dúvida sobre o que é, só vocês voltar o vídeo aí, vocês verem certinho que eu já passei tudo para vocês aí. Se eu for falar detalhadamente, a gente vai ficar aqui, mano, 2 horas só falando como funciona cada equipamento. Então, falei resumidamente para vocês entenderem aí, galera. Bom, regras, mano, aqui é muito importante isso daqui. A máquina do tempo aqui, ela tem certas regras. Bom, a primeira regra dela, a gente só pode viajar um máximo de 66 anos para o passado, 66 anos para o futuro. A gente não pode cruzar com a gente mesmo de outro tempo. A gente vai viajar na mesma linha temporal nossa, certo? A mesma linha temporal. O nosso passado e o nosso futuro. Não em outros mundos e em outras dimensões. Ela está já programada para isso. Então a gente vai viajar só na nossa linha do tempo. E a gente não pode cruzar com a gente mesmo por causa do seguinte. A gente tem um certo número. Eu vou dar um exemplo igual eu dei no último vídeo. Vamos supor que o Yuri é o número 200 mil. E ele viaja para o passado e cruza com ele mesmo. A máquina vai identificar 2 pessoas com o mesmo número 200 mil. Então o que ela vai fazer? Ela vai jogar um deles, provavelmente o Yuri, que é o errado. E vai então estar jogando para antes do nascimento dele ou depois da morte dele. Um momento do tempo onde ele não existe. Então, se isso for uma viagem que acabar jogando, um bug da máquina, acabar jogando um de nós para antes do nascimento ou depois da morte, provavelmente a gente não consegue recuperar a pessoa por conta que a gente vai passar os 66 anos. Provavelmente, né? A gente não sabe.
Bom, a máquina ela suporta viajar até 4 pessoas, 4 viajantes. Por isso a missão caiu pra gente 4 pessoas. Eu, Renan, Yuri e o Marquinhos. Então, o que acontece? Ela não viaja em 5 pessoas, ela não suporta. O máximo é 4. Máximo de uma viagem por dia, por conta que pode ser ruim para o nosso corpo. Hemorragia, desmaio, passar mal. Então, a gente só pode viajar uma vez por dia, depois a gente descansa e tem, então, outra viagem no próximo dia. Então, bom, é mais ou menos isso as regras da máquina. A gente não pode passar por cima dessas regras. E agora então vamos o principal aqui, o plano. O que vai ser o nosso plano? Matar o Cavaleiro da Peste, para poder então evitar o apocalipse em 2026. A gente tem a informação de que, essa informação aqui precisa da seita, que a peste, o Cavaleiro da Peste, ele está na Terra entre 2019 até 2022, na época da pandemia. Então, é isso, entendeu, galera? É isso daqui, o plano é esse, a máquina vai funcionar dessa forma, essas são as regras que a gente tem que seguir, agora a gente só tem que ver como a gente vai fazer certinho isso daí. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, eu separei algumas coisas aqui também que a gente já sabe. Senta aqui. Vai lá. Que nem eu separei algumas coisas aqui que praticamente a gente já sabe sobre, né, o passado. E igual o Lucas falou, a gente sabe então que a peste, né, o Cavaleiro da Peste está aqui entre 2019 e 2022. Então o nosso objetivo é voltar, né, dentro dessa data aqui pra gente conseguir então matar esse cavaleiro. Bom, falando de novo pra vocês, eu separei algumas coisas aqui que a gente já sabe, certo? Pra gente explicar pra vocês e meio que debater junto. A gente já sabe que o Lucas de 2031, galera, a gente... Foi tudo gravado isso que eu vou falar pra vocês. O Lucas de 2031, ele mata o Renan. Quando o Lucas mesmo se encontra com ele, o Lucas do futuro de 2031, ele está matando o Renan. Quem é você? Que isso? O que aconteceu com você? O professor tá aqui? Quem que você matou ali? Não esquece do que eu vou te falar. Esse cara... Só que tem algumas coisas ali que não encaixam, galera, conforme a gente tá vivendo hoje. Por quê? Nos dias de hoje, aqui, o Renan ele não usa mais máscara, certo? E em 2031, quando o Lucas encontra o Lucas matando o Renan está de máscara. Aí abre uma pergunta aí. O porquê que o Renan está de máscara? A gente não sabe se é o Renan de outra dimensão, certo? A gente não sabe o porquê, o real motivo dele estar com a máscara. Isso é uma coisa que a gente achou muito estranho, galera. Por isso a gente já coloquei aqui pra gente tentar dar uma debatida nisso daí. Alguma coisa aconteceu. O Renan tá de máscara e o Lucas tá matando o Renan. O Lucas, de 2031, ele conversa com o Lucas, né, do passado. E ele fala, aqui ó, tem até aqui anotado aqui, galera, exatamente nessa parte aqui, ó. Ele comenta, então, para o Lucas não sair de casa praticamente nessa data, dia 31/10/2027. E galera, a gente não sabe o porquê até hoje. A gente não sabe se tem alguma coisa a ver com o apocalipse que vai acontecer em 2026. Realmente é outra coisa que tá meio que um ponto de interrogação nisso. A gente não sabe o que realmente acontece nessa data, como vocês podem ver lá. Que difícil. Muito difícil. Vou te falar agora. É dia 31 de outubro. 31 de outubro de 2027. Fica lá dentro da casa. Que casa? Você sabe? Eu sei, eu não sei. Você lembra dessa data? Dia 31 de outubro.
sai de dentro. Lucas, como o próprio Yuri disse, o Renan que você mata em 2031, além da máscara, cara, se você analisar o jaleco, faz quanto tempo que eu uso aquele jaleco branco? É extremamente raro eu usar ele, sabe? E provavelmente é um Renan de outra dimensão, não tem um outro motivo pra eu estar usando máscara naquela época. O Renan do passado não seria, né? Porque senão teria morrido já, né? Você não estaria cara. aqui. Sim, e tipo, por que eu usaria máscara? Pode ter acontecido alguma coisa com o meu rosto, que tapar, já usei uma dor que era conhecido antes? Pode ser. Mas a hipótese mais provável, cara, é que seja de outra dimensão. Uhum, faz sentido. Faz sentido mesmo, cara. Sim. Cortando você também, eu lembro não, né? Na verdade eu não lembro. Mas é uma coisa que eu separei pra falar também. Que aquela vez que eu fui escondido pra 2031, pra mim tentar obter respostas sobre o que aconteceu realmente com a gente. Com todos. Eu acabo encontrando o Lucas, eu lembro do vídeo em si. Sim. Eu assisto o vídeo, eu acabo encontrando o Lucas. Ele... No começo ele não confia em mim, ele não acha que eu sou eu mesmo, entendeu? Então a todo momento ele tá muito com medo de mim ali, fala pra mim sair de perto, tudo. Ele fala que você é uma casca, né? Isso, ele comenta que o Yuri, como eu era, na época que ele tá vivo ali, não existe mais. Praticamente eu sou só uma casca, porque Lúcifer, certo? Me pegou e me tornou uma casca de algum demônio. Então eu andava com vários demônios ainda. Então por isso que ele praticamente se assustou, certo? Ele fala também que ele tá praticamente há 7 anos, se eu não me engano, há 7 anos sozinho numa mata, sobrevivendo, entendeu? Você já não era você mais, entendeu? Tipo, aos poucos, ele foi consumindo você, consumindo sua alma, consumindo tudo, entendeu? Você virou uma casca ambulante do diabo, entendeu? Você já não existe, já tem anos. O que tá andando é uma casca sua, que tá aí. Sem ser a casca também, ele comenta que eu matei o Marquinhos e eu matei o Rafael, mas não sei como, realmente não sei como. Ele chega a comentar também sobre o Thor. Ele fala que o Thor foi praticamente um baita do guerreiro. Ele queria, porque queria de qualquer forma acabar com aquilo, né? Descobriu o que estava acontecendo. Então foi quando ele teve a ideia de voltar no passado para acabar com isso. Então eu lembro que o Lucas fala que praticamente ele deve ter morrido. Quer ter um exemplo? O Thor. Foi o último que tava comigo. E cadê ele? O Thor fez de tudo. De tudo. Ele lutou muito mais do que eu lutei. Thor, ele foi muito mais do que eu fui. Ele fez de tudo, de tudo. Tudo que você imaginar, ele foi atrás de qualquer religião, qualquer tipo. Ele pediu ajuda pra demônio, pra qualquer um. Até que ele chegou na Matrix. Ele falou, o único jeito da gente resolver o problema da humanidade é mudando, porque aqui acabou. Ele fez, como que eu posso te falar, tipo um buraco, tentou fazer um buraco de minhoca, jogando ele pro passado, entendeu? E ele morreu nessa transição. Ele foi tentar e ele morreu nessa transição, mas depois ele não voltou, entendeu? Ele não voltou mais, praticamente morreu. Ele voltou, só que depois ele não conseguiu retornar e as coisas não mudaram. Lucas, no futuro ele nos fala pra quando exatamente Thor volta? Não fala. Ele só fala que ele tentou voltar, só que tipo assim, nada mudou. O mundo que o Lucas estava vivendo, nada mudou, então praticamente deu errado. O Thor não conseguiu voltar também, então praticamente morreu ali. Isso pode acontecer mesmo, Yuri, porque é mais ou menos a situação que a gente estava voltando pro passado, utilizando livros, sigilos. Sim. Quando eu volto pro passado, cara, olha, eu acho que eu devo ter voltado para uma época antes da criação do universo, porque era tudo escuro, eu não via luz, uma oração, um feitiço, algo do tipo, ele consegue tirar na hora. E, tipo, apesar de estar escuro, tava muito quente, eu escutando algum tipo de criatura chegando perto, cara, tava me queimando vivo. Na hora que eu volto pra cá, eu ainda tô com fumaça no corpo, é possível ver só de fumaça. Pode ter acontecido a mesma coisa com o Thor. Eu acho que se ele tivesse ido pra alguma época onde exista pessoas, ele teria mandado um sinal pra gente. A não ser que ele tenha ido pro futuro, né? Mas se eu não me engano, no vídeo,
O Lucas de 2031 fala que ele tentou voltar pro passado, não foi? O passado? Eu acho que foi, se eu não me engano. E ele não conseguiu, né? Não, mas se a máquina bugou, pode ter jogado ele pro futuro. Mas será que ele foi com a O máquina? objetivo... Não sei se foi. O Lucas não tinha máquina. Não tinha máquina, porque você falou com você. Se fosse a máquina, tinha bugado. Verdade, Entendeu? é verdade. Não. Foi pro portal, provavelmente, que era o que a gente tava usando na época. Não é. Foi portal. Bom, mas vamos lá, resumindo tudo então, mais uma coisa que eu tinha falado, deixa eu pegar uma caneta aqui. Assim que eu falo com o Lucas, né, naquela época, ele acaba confiando realmente em mim, vê que realmente eu sou eu, não sou aquela casca que ele estava acostumado a ver. Então, eu convenço ele a tentar mudar o passado, no caso, mudar tudo. Pra ele voltar comigo no passado e a gente tentar dar um fim nisso. Por conta do que aconteceu, né? Por conta do que aconteceu. Ele aceita, ele volta. Só que, pra mim, ele acabou morrendo ali. Você tá falando que não importa o que a equipe faça, a gente vai chegar nisso aqui que você tá... Não tem como, velho. Eu vim aqui pra descobrir o que aconteceu comigo, pra mim evitar que eu faça a mesma coisa que você tá me falando que eu fiz. E eu não vou me contentar em não fazer, velho. Se a gente de alguma forma voltar, tenta voltar. Você consegue voltar comigo? Se a gente voltar pra 23, eu e você voltando comigo ali, mano, não tem essa da gente morrer. A gente tem que voltar e tentar fazer alguma coisa, porque, mano, você vai aceitar isso daqui? Velho, isso aqui não é mais nada, isso aqui não é chamado de mundo. É isso que você quer? É lógico isso. Tem consciência que a gente pode morrer no caminho? Eu tenho. Não, igual eu falei pra vocês, eu não lembro ao certo, eu só vi pelo vídeo que aquela coisa, aquele negócio em cima dele ali, eu acredito que ali ele morreu. Será que seria o arcanjo, aquele Isso que eu ia cara que falar. comanda o tempo, será? É isso que eu ia falar. Se for o arcanjo, não tem como ele ter escapado, acredito eu. Acho que é Porque nítido, ele fez né, no uma vídeo. coisa que ele realmente falou que ele não podia fazer. Então, praticamente é nítido a morte dele. Mano, deu certo? Nós voltou? Já estamos em 23, estamos em 23. Então, velho. Que isso? Tô. Tá vendo? Tô, velho, tô. O que eu faço, velho? Ele tá se materializando. Lucas! Ai! Mano, meu Deus! Ai, velho, que... Ah! Demônio! Tá a mão! Vai, velho! Lucas, voltamos. Ei! Lucas! Ei, que foi? Que foi, velho? Tira o colete! Que foi, velho? Para de graça, mano! Que? Calma, velho, calma! Que aconteceu, seguindo no dia da morte do Lucas, eu lembro que no caso, ó, vamos colocar aqui, né, a morte, só que eu vou colocar uma interrogação, mano, porque igual eu falei pra vocês, eu acho, não tem como ter praticamente certeza, mas não tem como saber. E o dia, então, né, dia 30 do 11, né, de novembro de 31. Cara, seguindo então, se a gente for voltar, essa é a data da morte. Da minha morte, no caso, né? É.
Vamos falar assim, da sua morte. Dia 30 ou dia 31? 30. Dia 30 do 11 de 31. O Lucas parecia saber bastante coisa sobre viagem no tempo. Ele Será que não foi ele mesmo que causou tudo isso no futuro? Não tô te culpando, sabe? Sim. Só que, para pra analisar, ele sabia tudo, cara, praticamente. Ele comenta, mano, que ele era praticamente o único que sobreviveu. Então, aqui acabou, mano, a equipe. Se aqui realmente você morreu, aqui acabou a equipe. No caso, você estaria andando, mas não era você. Você tinha morrido ele falou antes. que eu, praticamente, como era conhecido, minha alma, meu coração ali, como eu era, não existia mais. Era praticamente que eu morri e eu tava sendo uma casca. É uma casca, vamos colocar aí. Uhum. Era um demônio que habitava o meu corpo, não era mais eu. Se ele tava 7 anos isolado também, como ele sabia, né, cara, sobre você, acho que você deixava algum tipo de sinal também pra ele saber. Pelo vídeo parece que o Yuri é um tipo de mal que ele tenta evitar, né? Por isso, Porque isso, né? ele fala que ele desistiu de mim, você desistiu de mim, quando você viu o que eu fiz com o Marquinhos e o Rafael. No caso, ele já sabia, tá, entendeu? Por isso que ele viu o que aconteceu, ele sabia o que aconteceu, porque ele viu, praticamente. Então ele afirma que eu matei o Rafael e o Marquinhos, por isso que ele praticamente desistiu de mim, que ele viu o que eu me tornei, entendeu? Cara, é uma coisa Muito sinistro, né, cara? muito E é a sinistra. mesma linha do tempo nossa, aquela, né? É a mesma, só a que mesma. É o que vai acontecer. alguns anos pra frente aí. Uhum. Não é uma paralela aquela. Igual que a gente viajou no Umbral, né? Deixa eu ver se você pode... Então, mas se é mesmo. uma linha do tempo a mesma da nossa, então realmente você não mata. Tem isso, cara. Então- Em algum momento aconteceu alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. A gente não sabe o quê. É isso aí mesmo. E isso que a gente tá fazendo aqui com o Projeto Cronos pode ser o início de tudo, né? Ah, a gente não sabe, na verdade. Ou é o início do fim, ou a gente vai Mas tentar mudar isso daí mesmo. Uma vez, tenta uma mudar. coisa é a gente parar e não ficar usando esse tipo de... Tipo assim, é uma loucura, mano, porque você pode parar pra pensar que o futuro nosso aconteceu tudo isso que aconteceu porque a gente entrou nesse plano. Sim. Ou seja, a gente Faz fez sentido. a mesma coisa que a gente tá fazendo e vai dar tudo errado. Sim. Só que pode ser que não. Pode ser que com o que a gente já tá sabendo do futuro, a gente realmente consiga. Cara, é uma... É É complicado, louco, mano. É é louco, muito é muito complicado, velho. Vai saber se tudo isso que ele tá falando já não passou. Já, E- é realmente o que aconteceu. foi o que Entendeu? A gente aconteceu. tá achando que tá mudando, só que na verdade a gente tá só seguindo o plano como ele tem que ser. É, a gente tá E indo vai- direto pra ele. Nossa, Complicado. A gente tem que evitar o guardião, então a gente não pode usar nenhum tipo de livro, feitiço, portal, nada do tipo. Senão ele vai vir, né? Por isso, por conta da lágrima da Fênix, né, Mark? Ainda bem que a gente tem a máquina aqui. E como todos nós já sabemos, que a gente não pode utilizar nenhum daqueles métodos antigos. Portais, as fendas temporais, o livro e principalmente os sigilos, que a gente viu que deu totalmente errado, né, quando a gente tentou utilizar. E... Mano, e ela foi construída para isso. A gente sabe que ela foi construída. Então é assim, além de ela ser eficaz, ela é o modo mais seguro para a gente poder viajar, para a gente conseguir fazer a missão. Porque quando eu e o Oliveira a gente fez aquela viagem para 2028, o mundo praticamente já tinha acabado. Alten non cadete. Super Terran. Ô Yuri, você e o Eric vai tentando trazer o Renan. A gente vai ter que ir. Bora! Vai, vamos, mano. Vai, vai! Antônio. Portal. Não. O mundo se transformou nisso. Isso tudo que você vê é um novo mundo. Isso é um demônio imundo do caramba! Sai do corpo dele! Vamos! Olha, eu esperava mais de você. Ah! Quer dizer que o fim do mundo que aconteceu em 2026 afetou tudo, influenciou totalmente. Então, mano, com isso a gente deduziu que a gente
o nosso plano para a gente viajar, tipo assim, impedir o Cavaleiro da Peste é essencial, cara. Essencial. Que nem o Oliveira falou no começo, só que a gente esqueceu de marcar aqui. O combustível, cara. Porque igual fala, né? Esse protetor aí, esse guardião, ele só praticamente vai atrás de quem volta ao passado para tentar mudar. Isso. Mas quem vai pro futuro, praticamente ele, sabe? Será que ele comanda só o passado e não o futuro? Não dá pra saber. Eu acredito que pode ser que ele comanda tudo. Só que ele dá mais importância ao passado, porque se mudar o passado, muda tudo. É. Se você fizer algo no futuro, acredito que não. Não interfira, né? Isso. Que nem também o Oliveira falou no começo, que por causa do combustível, que é a lágrima da Fênix, o que acontece? Deixa a viagem invisível, deixa mais segura. Isso. Que nem no ano 2031, ele fala que o Uriel, o que acontece? Ele comanda o tempo que você falou, né? Ele comandante, né? Alguma coisa tipo de alterar, fazer essas coisas assim. E com isso daqui, a gente consegue fazer uma viagem totalmente segura pra gente fazer o plano, mano. Você fala que se a gente voltar ao passado, na intenção de mudar alguma coisa, se a gente for usando a lágrima, o Uriel não detecta a gente praticamente. Isso, ela deixa praticamente a viagem invisível. Então quer dizer que se a gente conseguir viajar sem eles ter a presença nossa, a gente vai conseguir fazer a alteração e tentar mudar alguma coisa, cara. Então, o principal plano nosso é isso aqui. Se a gente para o Cavaleiro, a gente para o Apocalipse. Parando o Apocalipse, o mundo não acaba daquele jeito que a gente viu. Isso a gente deduz, né? E a gente usando ela no modo invisível, com a lágrima, a gente... É mais fácil pra gente. Bom, uma coisa também que a gente precisa acrescentar aqui, que é fato, mano, isso aqui. A máquina, essa máquina que a gente construiu, ela só foi construída pela seita por um motivo. Alguém, provavelmente do futuro, entrega a carta na sede da seita com um manual de construção. Esse novo método aqui. Então quer dizer, ela só está aqui porque alguém quis que a gente construísse ela. A gente não sabe quem, mas alguém trouxe aqui, alguém falou. Tipo, o que a gente teria que fazer para construir a máquina para voltar. Então quer dizer, não foi uma construção simplesmente nossa aqui. Veio algo de fora, alguém trouxe esse manual para a gente construir, entendeu? Então isso é muito bizarro, cara. Quem que fez isso? Quem que, quer que a gente viaja? Quem que entregou o manual pra gente construir isso? Pode ser o Thor querendo ajuda, Lucas? Se fosse o Thor, ele ia vir falar com a gente. Por que simplesmente a pessoa deixa e some? Não contata ninguém? Mas será que é um de nós? Será que é outra pessoa? Mas quando acontece o vídeo de 2031, o Thor tenta voltar, só que não mudou nada, manteve o mesmo rumo. O Thor, bom, ele tenta, eu acho, né? Não sei, pelo que o Yuri falou lá no vídeo, parece que eu falo, eu em 2031 no caso, falo que o Thor tentou, ele morreu tentando voltar. Foi isso, ele morreu tentando voltar, se eu não me engano. Então a gente descarta ele, mano. Então. Porque você fala que, tipo assim, ele voltou, o objetivo dele era voltar pra mudar. Uhum. Só que ele foi. Só que ele nunca mais voltou. Então Ele nunca mais voltou. Você deduz ali, você tem praticamente certeza que ele morreu. Porque se ele voltasse para poder arrumar as coisas, ele teria arrumado e não teria aquilo, né? Não teria Você não estaria vivendo aquilo lá mesmo. Fora que o Thor não usa a máquina pra voltar, né? A gente tá esquecendo dessa parte. Bom, não sei. Não sei se desse específico isso. Não. A gente nem sabia da máquina, cara. A gente sempre usou os métodos normais, portais, fendas, o livro, sigilo. A viagem do futuro, a gente não vê essa máquina lá. Olha que estranho, o Lucas do futuro também, vocês voltam pelo portal. O Lucas do futuro também não sabe da máquina. Aparentemente. Senão Provavelmente ele sabe. Eu sei. Só que por algum motivo ele não comentou, não falou nada. Por conta de mudar o passado. Não sei, vai saber se existe essa máquina lá. Ou vai saber que existe, só que não era a hora da gente saber ainda. Isso. E tem coisa que ele não revela, né? Tem, muita coisa. Mas a gente não poder alterar o que ele já viveu. Se a gente tem muito trabalho, mano.
Nossa. Ó, eu falo o seguinte, vamos propor uma coisa aqui. Eu proponho um teste, uma viagem teste, pra gente poder voltar, ver se tá tudo certo, tentar alterar alguma coisa no passado, voltar, alterar, só pra gente ver o que acontece aqui no presente. Nossa, é a hora agora, velho. Stop? Opa, com certeza. Agora? Vamos fazer isso? Bom, então é isso aí. Vamos voltar ao passado e alterar as coisas e ver o que acontece no presente.